A mensagem da Palavra de Deus está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 34. E diz assim a Palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenareis quando for ter convosco. Vocês se lembram daquele cântico? Venham à mesa, convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti, nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Hoje, data que essa mensagem é transmitida, é o primeiro domingo de abril. E todo primeiro domingo nós nos ajuntamos para celebrar a ceia do Senhor. Entretanto, hoje o dia é diferente. Em meio à crise que nós vivemos, nós não podemos nos reunir. Não podemos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Mas, pastor, será que nós não podemos fazer a ceia online? Já tem o culto online, né? A pregação nós assistimos pela internet. Por que a gente não pode fazer a ceia online? E eu também continuo perguntando, baseado nisso. E o batismo online? E a ordenação online? E o casamento online? Por que a gente não pode fazer isso também? Essa pergunta nós responderemos nessa mensagem e também vamos compreender melhor o significado das nossas reuniões em conjunto e sobre a ceia do Senhor. Assista esse vídeo até o final, você compreenderá melhor esse tema com a graça de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escreve para tratar de vários temas de uma igreja complicada. Esse pode ser o título, né, da igreja de Corinto. Uma igreja complicada. Mas uma igreja complicada, cheia de pecados, cheia de problemas, foi comprada
por Jesus Cristo. É isso que ele trata no capítulo 1 dessa carta. E ele fala para nós sobre diversos temas, diversos problemas, diversos pecados que estavam acontecendo nessa igreja, mas também trata, em especial nesse trecho, sobre culto ao Senhor. No capítulo 11, 12, 13 e 14, você vê como ele trata substancialmente desse tema. E agora ele vai falar, no capítulo 11, particularmente no trecho que nós lemos, sobre o culto comunitário com a participação do povo na ceia do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia o texto e nós veremos o que a palavra mesmo nos diz. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo diz aqui que o momento da ceia, do culto, deveria significar a expressão da comunhão da igreja. E, na verdade, estava sendo usado para a divisão. A ceia do Senhor na igreja de Corinto não era parte do ajuntamento solene, e sim estava começando a ser parte de uma bagunça. Aqui há o perigo de nós nos acostumarmos com o sagrado, como aconteceu em Corinto. Pergunto, por que novos crentes ou novos convertidos têm mais entusiasmo na ação e no trabalho do que crentes antigos na igreja e que muitas vezes estão acomodados? É porque se acostumaram com o sagrado. O culto se torna apenas uma tradição e não um serviço de adoração. Há muitos que podem estar me escutando agora, mas com seus pensamentos distantes, com as suas preocupações do coronavírus, do que isso vai prejudicar na sua vida, do que está acontecendo agora. Porém, isso pode se tornar um obstáculo a receber a palavra, entender o que Deus quer nos dizer. O culto que agrada a Deus é um culto realizado de dentro para fora, numa atitude de adoração em espírito e em verdade. Nós devemos cantar, ler a palavra, orar com fervor, isso é sem emocionalismo, mas que envolve o homem todo, com o intelecto, com sentimentos e com vontade. Devemos nos reunir para o melhor e dar o nosso melhor para Deus. É Ele quem recebe o culto que nós prestamos. Por isso que nós sempre dizemos aqui na igreja, você não veio assistir o culto, você veio prestar culto. O texto prossegue dizendo o seguinte: porque antes de tudo, Paulo informa, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. A igreja estava dividida por vários motivos. Primeiro, por heresias, por ensinos falsos no meio da igreja. Isso, quando a igreja abraça ensinamentos fora da palavra, se torna alvo do inimigo. Também, problemas na igreja de Corinto eram pecados não corrigidos. A falta de disciplina faz a igreja enfraquecer. E o pecado, ao ser acariciado ao invés de cortado, enfraquece a igreja. A disciplina precisa acontecer para que as pessoas entendam que o pecado gera a morte, o crime não compensa. Por isso que a disciplina é necessária na igreja, é a marca da verdadeira igreja. Outro problema que estava acontecendo lá em Corinto era o problema da competição. Eu sou de Apolo, o outro dizia eu de Paulo, o outro dizia eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Cristo. Então Paulo já respondeu essa questão em capítulos anteriores, dizendo que todos são servos de Deus. É Deus quem faz sua obra e os obreiros são apenas instrumentos em suas mãos. Existia em Corinto uma competição de dons na igreja, de cargos entre líderes, e nós devemos entender que nós não estamos na igreja para competir uns contra os outros, e sim concorrer uns com os outros. É a mesma coisa? Não, concorrer aí, o que eu estou dizendo, é correr junto. Corremos a mesma caminhada cristã, não há vencedores nesse jogo. A competição aqui não é de quem ganha mais, é de quem perde mais.
de quem abre mão mais. Vocês se lembram do que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39? Ele disse o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Não é uma corrida onde quem chega primeiro, mas é como aquela corrida de revezamento. Você passa o bastão para o outro. Você reveza, você trabalha em conjunto. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo, está tratando desse assunto. Versículo 19, ele diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E aí Paulo usa a palavra cisma no versículo anterior num sentido pejorativo, divisões. Agora ele usa a palavra heresia no sentido positivo, explicando que os crentes genuínos são conhecidos quando resistem ao erro. Aqueles que resistiam às divisões em busca da verdadeira unidade pela palavra são reconhecidos. Então, de fato, não quer dizer que todos devemos pensar da mesma maneira. Podemos discordar de certas coisas, mas, é claro, com a palavra em mente, com o fim da palavra e o ensino da palavra governando as nossas vidas. Então, o partido é para que seja conhecido os aprovados, para que seja conhecido aquilo que Deus requer. Então, é nesse sentido. No versículo 20 nós lemos assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Ele diz: não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, e vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. A igreja primitiva desenvolveu várias refeições comunitárias especiais, várias reuniões, que eram conhecidas como festas de fraternidade, e que normalmente terminavam esses cultos, essas reuniões, com a ceia do Senhor. Porém, essas festas de amor ou fraternidade, esses cultos, estavam dando lugar à bebedice, à glutonaria. Os ricos e abastados não queriam dividir o que eles tinham com os mais pobres. Então, o pecado pode transformar um sentimento mais puro no inferno. Os coríntios conseguiram transformar a ceia do Senhor como uma festa pagã da sua época. Isso nos ensina que coisas boas podem ser perigosas. Muitos atribuem ao diabo somente as coisas ruins que podem acontecer na nossa vida, como uma doença ou perda de emprego. Porém, uma das estratégias de Satanás pode ser nos distrair com coisas boas, com prosperidade, com fartura, com alegria. E podemos estar tão extasiados com bênçãos que nós nos esquecemos de Deus. As tentações são mais fortes nos períodos de alegria do que de tristeza. Pergunto, baseado nessas reuniões que o povo de Deus vivia, e aqui em Coríntios está registrado, pensando nisso, ceia online, podemos fazer? Podemos celebrar ceia online? A igreja de Corinto estava tendo um problema, quando eles se reuniam lá. Então, pensando nisso, será que eu posso fazer uma ceia online? Cada um aí da sua casa pega um pedaço de pão, outro um suco de uva, quem não tem pega Fanta uva, o outro não tem, põe água. Será que a gente pode fazer isso? Será que isso é bíblico? Isso é lícito? Tem gente já fazendo na internet. Será que a gente pode fazer isso também? A resposta é não. Não existe ceia online. A ceia online não é suportada pelas Escrituras. Você não tem o direito de pegar um pedaço de pão, um pouco de suco e fazer a sua própria ceia. Mas por quê? Em primeiro lugar, o texto bíblico nos ensina a reunião presencial dos crentes
no mesmo lugar. Repare, acompanhe na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, olha o versículo 17. Porquanto vos ajuntais. Versículo 18. Quando vos reunis. Versículo 20. Quando vos reunis no mesmo lugar. E o contraste do versículo 22. Não tendes casas. Ou seja, a reunião solene num momento diferente da casa do indivíduo. Então, a reunião onde o povo de Deus celebra a ceia do Senhor é a reunião pública, especialmente convocado por Deus para o seu louvor. É uma reunião presencial, é uma reunião de corpo presente. Apesar de nós falarmos que o corpo de Cristo não está presente fisicamente na ceia, mas é sim uma presença espiritual no momento da ceia, nós devemos nos apresentar na ceia do Senhor de corpo e alma. Uma das coisas mais tristes que eu vi nesse período, que mostra como o distanciamento social faz diferença nas nossas vidas, foi de um amigo no Instagram, uma rede social, que chamou todos os amiguinhos do filho para cantar parabéns para ele. Era aniversário do filho. Então pega aí o seu celular, né? Canta parabéns. Vamos lá, vamos cantar parabéns, aniversário. Pensei, que coisa triste, né? Não é a mesma coisa, aniversário online. Cantou parabéns, caiu a internet, canta de novo. Agora vamos cortar o bolo, olha só. Primeiro pedaço vai para quem? Vai para o meu amiguinho aqui do celular, né? Tá vendo aí no celular, amiguinho? Tô vendo, olha, esse bolo tá muito gostoso, de chocolate, né? Que pena, eu gostaria muito de estar aí, mas não estou. Vamos brincar de pega-pega online, tá com você, peguei, pronto. Que isso? Né? Que coisa mais triste. Aniversário online. Vai soprar o bolo? Sim, vai soprar o bolo, pega. Sopra o bolo, a velhinha, amiguinho. Não é a mesma coisa. Isso nunca vai substituir a festa de aniversário, festa presencial de aniversário. A mesma coisa acontece com o culto público. Nós somos a igreja, certo? O templo não é a igreja, correto? A igreja não são as paredes, mas as pessoas, concordo, exatamente. Porém, Deus convoca o seu povo para adorá-lo em comunidade, num momento especial. Mesmo que não seja no templo, o povo era convocado a servir ao Senhor no mesmo lugar ao mesmo tempo. O Salmo 100 nos mostra isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então isso, pastor, a gente pode fazer em casa, o culto da vida, tudo bem. Olha só, prossegue. Servir ao Senhor com alegria. Não, isso a gente pode fazer em casa, ok? Apresentai-vos diante dele com cântico. Opa! Se apresentar ao Senhor é se reunir com o seu povo. Aí o texto prossegue. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ou seja, todos nós juntos. E agora? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Todos juntos no mesmo lugar. Nós sabemos que o culto da vida continua, mas todo culto da vida sempre passa pelo culto público. Nada substitui o culto público. Jesus nunca revogou o Antigo Testamento, irmãos. Ele nos trouxe uma visão mais clara sobre a mensagem do Antigo Testamento para nós. Quando nós lemos em João, capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus disse que a adoração não está limitada ao local, mas à palavra. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, espiritualmente, não de modo carnal, não de modo material, mas de modo espiritual, racional e em verdade. Em João 17 ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, a adoração em espírito e em verdade é de modo espiritual e não material, e é de acordo com a palavra de Deus.
Aqui Jesus não está dizendo para nós que o culto em casa substitui o culto público. Ele está dizendo que a adoração deve ser realizada de acordo com a sua palavra, com a Bíblia. Você deve fazer o seu culto particular. Você deve fazer o seu culto doméstico. Que importância que o culto doméstico está ganhando novamente nos lares dos crentes. E nós estamos fazendo o culto doméstico. Porém, você deve também comparecer à adoração pública, determinada por Deus em sua palavra. Hebreus 10, versículo 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim como não há aniversário virtual, não existe culto virtual. Isso não existe. Nós podemos fazer até uma reunião online, sim, discutir algumas questões, estudar, aprender, orar uns pelos outros. Isso dá para fazer, você conhece a necessidade do outro, você ora, tudo bem. Até economiza dinheiro, tempo. E quem sabe isso não melhore esse tempo, não melhore nossas reuniões administrativas. Talvez uma reunião, por exemplo, de uma comissão executiva, de um presbitério, um é lá de Paraíba do Sul, outro é lá de Vassouras, outro é lá de Volta Redonda. Cada um entra no seu aparelho e não vai gastar dinheiro para fazer mais uma reunião, E ali se decide coisas pequenas, algumas coisas que estão urgentes e não é necessário, talvez o comparecimento público. Isso pode ser uma forma de tirar a burocracia de muitas coisas, ok? Mas o culto público do povo de Deus não pode ser substituído pelo culto virtual. Eu recomendo a vocês um livro do pastor presbiteriano Rodrigo Broto, onde o título é O Exílio do Coronavírus, quando Deus tirou o seu culto da sua igreja, que fala exatamente desse momento que nós vivemos. E na opinião do autor, que também é minha, sem dúvida, Deus está disciplinando a sua igreja. Deus está retirando de nós temporariamente o que nós desfrutamos da comunhão dos irmãos, da reunião pública de adoração. E com isso, não temos a possibilidade de realizar o sacramento da ceia do Senhor. É um momento de humilhação, irmãos, um momento de oração, um momento de buscar a presença de Deus, mais do que nunca. Esse é o momento. Oremos, para que o Senhor, o mais rápido possível, permita que estejamos juntos no mesmo lugar, nessa santa convocação que Ele faz em Sua palavra, louvando o Seu nome. A segunda razão, porque não existe ceia online, é quem pode ministrar a ceia do Senhor? Qualquer irmão, membro da igreja? Não, meus irmãos. Para ministrar a ceia do Senhor, é necessário que a pessoa seja autorizada para fazer isso. E a autorização é a ordenação. Ninguém que não seja ordenado pode ministrar os sacramentos. Assim como ninguém pode se auto-intitular pastor, é aquela pessoa que você talvez conheça, que de um dia para o outro era uma profissão e fala, virei pastor. Isso não existe. Biblicamente falando, não existe. Para que alguém se torne um pastor, ele precisa ser reconhecido pela igreja, ordenado e instalado em seu cargo. Isso é o que a palavra nos diz. Assim era feito com os presbíteros, assim foi feito com os diáconos, como nós lemos lá em Atos 6, e assim também é feito com pastores. Então, ninguém pode realizar um sacramento sem autorização da igreja. A igreja primitiva reconheceu e autorizou os presbíteros e os diáconos no seu ofício. Da mesma forma, é necessário estar sob autoridade e autorização para que a ceia seja realizada de modo digno, conforme o Senhor nos ensinou. A Bíblia e os sacramentos de Deus não podem ser administrados de qualquer maneira, de qualquer forma. Precisa ser administrado por quem o Senhor designou e assim chamou e confirmou com a ordenação, com o selo da igreja.
Terceiro lugar, mas o texto não diz, aquele texto de Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, esse texto é usado muito para isso, ou para falar em reuniões pequenas, mas esse texto não está tratando de culto. Mateus 18, 20 está falando de disciplina. É um erro exegético quando usamos esse texto para falar de culto. Porque leia o capítulo 18 de Mateus, você vai ver que ele está falando sobre como nós devemos tratar o faltoso. E aí Jesus diz, olha, em primeiro lugar, se você vir o seu irmão pecar contra você, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. É isso que Jesus está tratando. E aí, quando chega nesse texto, o que ele está dizendo? Onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, como testemunha da verdade num tribunal, ali ele está no meio. Porque ele é a verdade, ele é o amém de Apocalipse, ele é a testemunha da verdade. Aqui não há uma autorização para culto online, mas sim o ensino de que Jesus está presente quando a verdade é posta em jogo. Onde houver 2 ou 3 testemunhas, ali estarei. Então é isso que Jesus está dizendo, sobre a verdade, sobre a disciplina, sobre como tratar uma falta, e não sobre o culto online. Esse texto não pode ser utilizado para defender culto online ou ceia online. Outro argumento é que a prática da ceia online se assemelha a práticas neopentecostais. Se você já criticou algum crente por colocar água em cima ou ao lado da televisão para receber oração, saiba que quem está fazendo ceia online está fazendo a mesma coisa. Isso é superstição, isso é feitiçaria. É triste ver igrejas até presbiterianas nesse caminho. Então, não podemos copiar aquilo que não é bíblico. Mas o momento não pede isso. Não podemos colocar no nosso culto práticas que não sejam da palavra de Deus. Por pior momento que seja, que estivermos passando, não é o pragmatismo que dita as questões na igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não podemos aderir a práticas contrárias à palavra de Deus, que não são autorizadas pela palavra de Deus, independente da circunstância. Se temos de ficar sem a ceia do Senhor, façamos como igrejas reformadas pelo mundo. Algumas igrejas celebram a ceia do Senhor uma vez por ano. Outras igrejas celebram a ceia do Senhor a cada trimestre. Outras de 4 em 4 meses. Então, irmãos, ficar sem a ceia do Senhor para nós de fato é uma privação. Mas não podemos participar da ceia de modo indigno, do modo que não foi autorizado na sua palavra. Então agora você sabe que pela palavra de Deus não devemos realizar ceia online. Vamos ver o que a ceia significa então? Olha o versículo 23, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa expressão resume o que é o Evangelho. É entregar aos outros a mensagem que recebemos da parte do Senhor Jesus. É uma mensagem que não é produzida, não é inventada pela mente humana ou pelas circunstâncias, Já repararam que parece que muitas vezes os pastores falam a mesma coisa? Uma coisa que o reverendo Lécio disse, anos depois, o pastor Ítalo chega e fala a mesma coisa. Depois vem um pastor convidado, o pastor Paulo, e vem aqui e fala a mesma coisa. Já reparou? E por que isso acontece? Porque o Evangelho não é inventado. O Evangelho é reproduzido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o papel dos pregadores é dizer a mesma coisa sobre o Evangelho. Nós lemos aqui sempre
a instrução de 1 Coríntios 11, porque é o primeiro registro escrito da ceia do Senhor, né? 1 Coríntios 11 foi escrita antes dos evangelhos. Por isso sempre lemos nos cultos esse texto. E olha o que está registrado no versículo 23 ao 25, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Algumas considerações aqui. Na noite em que foi traído, aqui é a história da morte de Cristo. Isso é o meu corpo. O que significa? Não é que o corpo de Cristo se transforma no pão que você está comendo. Não é isso. Isto representa o meu corpo. O pão, no momento da ceia do Senhor, não se transforma. Aquele elemento não é transformado, não muda. Mas Jesus está presente, sim, de modo espiritual. Da mesma maneira, o cálice, nós temos a presença espiritual de Jesus. Jesus se faz presente no meio do ajuntamento solene do seu povo, que reflete juntos, no mesmo lugar, sobre a sua morte, sobre o que ele fez. E ele diz: façam isso em memória de mim. Nós repetimos: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Esse sangue foi derramado pelo Cordeiro de Deus e não por sangue de animais. Por isso que é o da nova aliança, é o perfeito, é o sacrifício único, cabal, que Cristo fez, que mostra que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a sua morte. Sempre quando nós falamos da ceia do Senhor, você vai se lembrar, eu gosto de lembrar que sobre 4 posições diante da ceia, 4 posturas, né? Nós primeiro olhamos para o passado. Façam isso em memória de mim. Olhamos para o passado, pensamos, olhamos para trás. Entendemos, lembramos de tudo que Jesus fez. A sua morte, a sua ressurreição. Aquilo foi real e foi por nós. Essa é a primeira atitude diante da ceia do Senhor. Lembrar. Por que nós repetimos a ceia? Porque devemos nos lembrar constantemente quem nós somos e quem é Jesus para nós. A segunda postura é sempre olhar para o futuro. Olhar, lembrando que nós celebraremos até que Ele venha. Não podemos celebrar hoje. Não podemos. Mas, segundo a sua vontade, sua misericórdia, haveremos de celebrar novamente. Será uma grande festa, mais um momento especial, quando o povo de Deus puder se ajuntar novamente e celebrar, se lembrando de Jesus. Se você ainda não faz parte dessa comunhão, pense aí. Jesus disse que quem não comer da sua carne, beber do seu sangue, não tem parte com Ele. Você já sabe para onde você vai. A palavra de Deus nos diz que quem nele crê será salvo. Por isso, se você não ainda participa da ceia do Senhor, tem algo faltando na sua vida. Você precisa de Jesus, precisa se entregar a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira o nosso pecado. Ele nos perdoa. É por isso que nós, quando participamos da ceia, renovamos essa aliança com Deus. Nós olhamos para nós mesmos. Essa é a terceira postura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, e beba do cálice. Quando nós temos a consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participaremos da ceia dignamente. Se alguém se aproxima da ceia do Senhor, achando que tem todo o direito, porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa que faz boas obras, porque é uma pessoa exemplar, essa pessoa não tem parte na mesa do Senhor. Mas se você se aproxima da mesa do Senhor,
triste, quebrantado, dizendo: Senhor, eu não mereço. O que eu mereço é o inferno e a condenação, porque eu sou um pecador. Se é assim que você se aproxima da mesa do Senhor, você está no caminho certo. Porque é o momento de nos examinar, de saber quem nós somos. Você sabe quem você é? Se você sabe que você precisa de Deus e que o seu pecado é um peso, então, de fato, você tem se aproximado com dignidade. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. É assim que nos aproximamos da ceia do Senhor. E a outra final postura é que nós olhamos ao redor, olhamos para o nosso próximo. Não existe ceia individual. Não existe ceia online. Não existe ceia sem o povo de Deus reunido, sem o culto ao Senhor. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar reunidos no mesmo lugar. Em momentos, em ocasiões diferentes, há circunstâncias diferentes. Mas não podemos legitimar práticas contrárias à palavra de Deus. No término dos cultos, nós temos o costume de dizer: o culto público termina, mas o culto da sua vida continua. E hoje eu vou falar algo diferente. O culto da vida nunca termina, mas sempre resulta no culto público. O culto da vida nunca termina, mas sempre resulta no culto público. Aquele que adora o Senhor dia a dia se prepara sempre para um momento especial de adoração, onde todo o povo de Deus está reunido para cultuar a Deus. Portanto, meus irmãos, nos humilhemos nesse momento. É um momento que não podemos participar da mesa do Senhor, mas é um prelúdio a um momento glorioso onde nós participaremos novamente. Que nós possamos dar valor às nossas reuniões presenciais. Agora que nós estamos impossibilitados de estar juntos, muitos estão falando: olha só que saudade da igreja. Muita gente manda mensagem falando como é bom estar junto com os irmãos. E nós não podemos fazer isso. Já ouviu aquele ditado, né? Quando a gente perde é que valoriza. Então, temos uma oportunidade de valorizar as reuniões, de valorizar a comunhão, de valorizar a pregação da palavra, de valorizar a sua igreja. Esse é o momento. Valorize as coisas de Deus. Saia do entretenimento, daquilo que apenas te atrapalha, e volte-se para o Senhor. Esse é o momento. O momento exige oração. O momento exige busca do Senhor. O momento exige retorno para Deus. Que Deus nos abençoe. E que em breve possamos dizer, eu posso dizer novamente: o culto público termina, mas o culto da sua vida continua. Vamos orar? Nosso Deus e Pai querido, nós suplicamos que o Senhor nos ajude nesse momento, onde nós não podemos, Senhor, estar presentes e participar da grande bênção que é a ceia do Senhor. Mas nós sabemos que com o Senhor nós temos comunhão, e com o Senhor nós podemos meditar na sua palavra, e que o Senhor está presente nesse momento onde nós estamos separados, mas unidos, sim, pela tua palavra. Permita, Senhor, que esse dia retorne o mais breve possível, onde o teu povo estará junto novamente, cultuando o teu nome, onde o teu povo celebrará novamente a ceia do Senhor de modo digno, se lembrando do que o Senhor já fez por nós. Tem misericórdia da nossa situação, da nossa igreja, da situação que estamos enfrentando.
Nós oramos confiados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.